Está no ar, o podcast Terra do Café. É o Agro em Destaque, na Difusora 95, com Poliana Dias. Olá, está no ar o podcast Terra do Café, diretamente do 33º Seminário do Café, na Arena Cerrado. E hoje, para iniciar esses bate-papos aqui do podcast Terra do Café, diretamente desse grande evento da nossa região do Cerrado Mineiro, eu estou aqui com o Givago Paiva, ele que é diretor de negócio do Cicobi Copacred, que é patrocinador do Seminário do Café, e vai falar pra gente o que você está achando desse evento, Givago. Seja muito bem-vindo ao podcast Terra do Café novamente. Boa tarde, Poliana. É um prazer enorme estar aqui presente no 33ª edição do Seminário do Café. A Copacred, sempre procura, ao longo dos anos, apoiar, estar junto da organização do evento, um evento que é muito importante para patrocínio em toda a região do Cerrado Mineiro, reunindo produtores aqui de toda essa região para poder trocar ideias, disseminar tecnologias. Então a Copacred faz questão de estar presente mais essa edição. E nessa edição vocês vieram com uma grande novidade que a gente está vendo logo aqui atrás, É uma carreta móvel para atendimentos. Como que é isso? Fala um pouquinho para a gente dessa novidade que vocês trouxeram aqui no evento. Exatamente, Poliana. Essa aqui é a nossa carreta móvel, nós estamos inaugurando ela aqui com muito orgulho. Ela tem um propósito, a gente fala muito de inovação. Sim. Então nós temos um setor justamente focado em inovação, desenvolvimento de tecnologias, e surgiu a ideia, nós temos que estar mais próximo dos nossos cooperados. Então, através dessa carreta móvel, nós vamos estar rodando todas as cidades que a gente tem agências, e até algumas cidades que a gente tem agências próximas. Por exemplo, na Bahia, nós temos a agência Luiz Eduardo e Barreiras. Tem algumas cidades próximas, não tem nenhuma instituição financeira. Então, essa agência móvel, ela vai poder ir nessas cidades para a gente poder levar soluções financeiras de forma remota. Às vezes a gente não consegue, no primeiro momento, abrir uma agência nessas cidades, mas já faz esse atendimento móvel. E também, nas cidades que a gente já tem agência, a gente pode ir para algum bairro, podemos ir para algum distrito e comunidades rurais, levar essa agência móvel e aproveitando também para eventos, feiras, exposições e tudo mais. Ela é multifuncional, E ela também dá uma mobilidade para vocês, para conseguir acessar algumas comunidades que não têm acesso tão facilitado a uma agência bancária, porque a gente que está muito hoje no mundo tecnológico e a gente tem acesso a agências, a gente acha que isso não acontece, mas é uma realidade de alguns municípios não terem um acesso facilitado a uma agência bancária, e com esse veículo de vocês isso também pode ser resolvido. Pode ser sim, Poliana, porque hoje o acesso financeiro que a gente se propõe a levar para as comunidades é integrado, com relacionamento e tecnologia. Então essa agência propicia isso, porque não necessariamente para levar soluções financeiras a gente precisa de um caixa eletrônico de dinheiro espécie. Hoje as movimentações são todas possíveis de fazer através do mobile, Então essa agência permite isso, que a gente leve essa comodidade. Porém, o que é o diferencial? Essas comunidades, você precisa de uma assessoria, de uma consultoria financeira. Sim. E aí precisa de pessoas. Então essa agência leva a nossa equipe para poder esclarecer dúvidas e possibilidades de novos negócios, e também leva a tecnologia para fazer transações remotas. Nossa, é muito importante, E vocês, a Copacred, ela tem um histórico muito profundo, de um relacionamento muito profundo com o produtor rural, com a classe rural, a classe agrícola, porque isso vem da essência desde a fundação de vocês. Vocês foram fundados, a Copacred foi fundada por um grupo de produtores rurais. E hoje nós estamos aqui no evento que é o mais tradicional da nossa cafeicultura. E o que vocês trouxeram de inovação para esse evento, ou de soluções que o produtor pode encontrar aqui nesse evento? Poliana, a gente traz todo o portfólio nosso de soluções financeiras. Dentre elas tem a questão de crédito, tem as soluções de investimentos também. Hoje nós trabalhamos na área de investimento com as letras de crédito do agronegócio, que são voltadas para atender, fomentar o produtor rural na área de investimentos. Na área de crédito, a gente vem trabalhando muito com operações de crédito voltadas para a sustentabilidade, principalmente da cafeicultura, que tem sido pioneira na disseminação de práticas renováveis, práticas sustentáveis. Então nós trazemos recursos para aquisição de máquinas, equipamentos, irrigação,
com condições diferenciadas para quem adota essas práticas. Então, acho que é uma grande novidade que a gente traz. Além disso, a gente traz nosso portfólio de proteção para os produtores. Importante, né? isso é importante, né? Seja proteção à vida, seja proteção à lavoura. A gente fala tanto, né, o clima, que está muito, há variações muito grandes de climas. Nós temos soluções de seguro para as lavouras. Hoje, pouco disseminado ainda, mas a gente já tem casos de muito sucesso lá, de produtores contratando essa proteção para potenciais perdas na lavoura e sendo indenizados mediante essas variações climáticas. Diante do clima, né, a gente não pode mais brincar porque não há nada mais garantido, né? Então, tudo muito incerto no nosso clima e realmente a gente precisa dessas soluções, o produtor precisa. Mas me fala uma coisa, o produtor, ele tem uma adesão facilitada a esse seguro ou ele ainda acha que não é tão importante? Como que você percebe? Houve uma evolução? Porque você também tem um histórico longo aí no Cicobi Copacred, então você conhece bem esse lado do produtor. Ele já abriu mais a sua mente sobre a necessidade desse seguro? Porque frente às mudanças climáticas que a gente tem visto, os eventos, né, que aconteceram de geada, de seca, então hoje assim, acaba sendo uma necessidade, mas há muitos produtores que ainda acham que isso talvez seja um luxo e não uma necessidade, né? Poliana, essa é uma grande barreira que a gente tem que vencer ela. Muitas das vezes o produtor considera esse seguro da lavoura como um custo, né? Um custo adicional, uma taxa adicional, uma tarifa. E o conceito que a gente leva é que esse seguro ele tem que ser parte do custeio. Ah, sim. Da mesma forma que não é possível o produtor fazer um plantio sem semente, sem adubo, a gente entende também que ele fazer ser um seguro, está faltando algo na lavoura. Né? Ela pode, se ele plantar sem um adubo, talvez ele não vai ter uma produtividade boa. Se ele plantar sem um seguro e tiver um problema climático, o seguro ele complementa essa produção dele. Então, o primeiro ponto, acho que é enxergar de maneira diferente como um item do custeio e não um item de taxa adicional sobre o seguro. E o outro ponto, acho que é a disseminação. O produtor ele vive muito em comunidades. Então, quando ele vê um vizinho dele que teve algum problema, né, de uma variação climática, que teve perda de produção e o seguro cobriu, ele passa a espelhar no vizinho e começar a contratar também essa proteção. Verdade. Então, o produtor ele anda muito em comunidade, né? Você disse bem a palavra. E no café é o que a gente mais vê, comunidade, né? A comunidade do café ela é muito, muito unida, né? Sim, muito unida. Então, a gente tem feito demonstrações de casos passados ano a ano, da quantidade de pessoas atendidas. A gente faz um encontro agro que a gente chama todo ano, disseminando os cases de sucesso e capacitação da nossa equipe também, porque a nossa própria equipe tem que estar bem capacitada e saber comercializar. Porque, outro detalhe, essas proteções de seguro agrícola, elas são muito personalizadas. Tem que ser um seguro específico para cada propriedade. Porque se ele for mal contratado ali, pode ter problema na cobertura. Então, requer também muito uma capacitação técnica muito grande, porque anos passados aí, a gente já viu no mercado financeiro um estigma de seguinte, o seguro ele não tem cobertura, a hora que você tem um sinistro ele não paga. Não é que ele não paga, vai muito da forma da contratação lá no início. Então a gente preza muito por isso, para poder disseminar mais essa solução aí para os nossos cooperados. Não, e eu acho que isso faz todo um sentido, né? Porque se existe a solução, por que não antever e já fazer essa contratação? Porque hoje não dá mesmo para facilitar com todas essas adversidades climáticas que a gente tem visto. E no café, os produtores de café, comparado a outros produtores, eles aderem mais facilmente ao seguro ou não? Tem uma comparação assim que você pode fazer para a gente? Poliana, o café ele entra uma outra questão, é uma atividade um pouquinho mais complexa, né? Uma soja, por exemplo, você tem ali um manejo que é similar em qualquer região do Brasil, onde você planta com 100, 110 dias ali, você está colhendo e você tem uma expectativa de produção que vai variar aí de 60, 70 sacas por hectare, basicamente em qualquer lugar do Brasil. Sim. O café é uma cultura perene. Ela tem uma bianuidade. Sim. Então, ele é um pouco mais complexo. Ele tem que ser mais personalizado ainda. Nós temos duas modalidades de seguro para café. Uma delas, você vai fazer o seguro da lavoura. Se tiver algum problema que prejudique a planta do café,
esse seguro vai cobrir uma chuva de granizo, uma seca muito forte ou uma geada na qual você tem que arrancar ou recepar esse café para recuperar. E às vezes você vai ficar ali 1 ano, 2 anos sem produzir. Esse seguro ele serve para você fazer a recuperação dessa lavoura. E tem uma outra modalidade que é o seguro da produção. Então a soja você só faz o da produção, porque é uma planta que todo ano você colhe e planta de novo. O café você tem essas duas soluções, então ele é um pouco mais complexo e muitas das vezes entendo sim que ele fica oneroso, porque você tem que contratar 2 seguros. Então o que a gente recomenda? Em 1 ano de safra baixa, talvez vale mais a pena você fazer o seguro da planta. E aí que em 1 ano de safra alta, você segura a produção. E aí que entra o diferencial do trabalho de vocês, né? Porque vocês fazem essa orientação e trazendo soluções para o produtor, para que ele também não fique sobrecarregado financeiramente contratando produtos do banco. Então, não é uma questão que a gente via antigamente, e o banco só quer me vender para cumprir meta. Não é mais assim, né, Edivago? Hoje, o sistema de crédito, ele mudou bastante, porque todos têm muita informação e hoje o diferencial está muito nesse relacionamento, nessas soluções, nessa oferta de alternativas para gestão. Para nós do Cicobi Copacred isso é muito forte. A gente não tem meta lá de vender produtos, de vender seguros e tudo mais. A nossa meta é de oferecer soluções para o cooperado. Porque a razão da cooperativa existir é para atender o cooperado. Se um produto não é bom para ele, não é bom para a cooperativa no futuro. Né? Então a gente sempre fala, a gente tem muitas soluções boas, só que são poucas disseminadas. Às vezes tem uma resistência do cooperado em adquirir, principalmente nessa área de seguros, mas é muito relevante. E cada dia mais, as pessoas têm ficado mais conscientes do seguro e da atuação do Cicobi Copacred também, né? De vender um seguro e ele ter a cobertura lá na frente, quando tiver algum tipo de sinistro. E não simplesmente que o mercado muitas das vezes faz, não podemos generalizar, mas muitas vezes tem a comercialização de um produto, seguro, por exemplo, e quando tem um sinistro, existem umas cláusulas miúdas lá que não tem pagamento. A gente briga muito. A gente trabalha com seguradoras parceiras, temos a nossa seguradora própria, porque o seguro é para levar proteção, não para render tarifas. Vocês têm seguradoras que trabalham com vocês? Não. O que acontece? O mercado de seguro ele é muito grande, Poliana, é muito amplo. Então, nós temos uma seguradora própria, que atua exclusivamente na seguração, na operação de seguros de vida, e temos uma corretora que conectada a várias outras seguradoras que trabalham os demais ramos, auto, máquinas, equipamentos, seguros de lavoura e tudo mais, porque tem que ter o seguro tem que ter uma capilaridade muito grande, né, de atuação para você ter uma operação sólida. Então nós começamos nessa operação, uma seguradora própria com uma operação seguro vida. E temos agora, né, a homologação aí da nova modalidade, o 8º ramo do cooperativismo, que vai ser o cooperativismo de seguro. Então vão surgir cooperativas de seguro, a OCB atuou muito por isso, né? Então uma novidade com certeza mesmo, né? O Cicobi vai estar atuando para lançar uma cooperativa de seguro aí, para atender ainda melhor esses ramos que às vezes a gente ainda precisa muito de parcerias. E para o produtor que ele já está inserido nesse sistema cooperativista, no sistema de crédito, uma cooperativa de seguros, então para ele, né, ele vai estar muito bem assistido, né, sabendo que ali também tem todos os princípios do cooperativismo atuando ali nessa cooperativa. Que vai muito nessa linha que a gente falou, né, Poliana, toda cooperativa ela existe para atender o produtor. Sim. Uma empresa privada, ela existe para gerar dividendos para o proprietário. Sim, claro. Então, tendo uma seguradora cooperativa, a gente com certeza vai poder levar soluções mais personalizadas, mais customizadas para o nosso cooperado. E falando sobre soluções customizadas, personalizadas, isso também é um grande diferencial de vocês, né? Vocês já tem bastante tempo que vocês atuam assim, porque a gente sabe, a realidade do produtor não é igual, todos os produtores não é igual, né? A gente tem pequenos produtores de agricultura familiar, que não tem colaboradores, até grandes produtores, né? Produtores que têm agroindústrias mesmo, né? Não são nem mais fazendas, são agroindústrias. E essas soluções personalizadas, enquanto cooperativa, né, enquanto uma cooperativa de crédito, isso também é um grande diferencial, porque vocês vão a fundo da realidade desse produtor, do cliente de vocês, para conseguir potencializar, né, o que ele tem de melhor
e ofertar soluções para que ele continue evoluindo, crescendo com sustentabilidade. Exatamente, Poliana. E para isso, né, a gente sempre procura parcerias. Né? Nós temos no nosso portfólio em si, né, a intermediação financeira. A gente capta recurso, né, de um lado e empresta para o outro, fazendo a operação de crédito. Só que nisso nós temos uma base de cooperados com demandas muito distintas e uma base de parceiros financeiros e não financeiros muito grande para conectar essas soluções. Então, a todo momento, a gente tem a oportunidade de levar, seja para uma seguradora, seja para uma operadora de consórcio, ou até para uma outra cooperativa. A gente tem muita parceria com cooperativas de produção, da qual ela tem uma necessidade lá para os produtores dela, né? A gente vê isso muito com o projeto Dia do Campo, por exemplo. Sim. Então eles têm uma gestão, o pessoal muitas vezes são produtores tecnificados, grandes produtores ali, que tem uma demanda, ela reúne isso e a gente tenta desenvolver soluções personalizadas. Recentemente a gente tem uma parceria com a Expocacer, né, que a gente tem conseguido comercializar aí linhas de crédito voltadas para a sustentabilidade, né, através dessas parcerias, assim como a Cochupé também tem um núcleo bacana lá também que faz. Então, essa conexão, né, a intercooperação para atender o cooperado em comum lá no final da ponta é muito interessante. E a sustentabilidade também, ela é um viés muito importante para vocês, né? E a sustentabilidade não só pensando no produtor, mas pensando vocês também enquanto cooperativa e sociedade. Mas falando um pouco do produtor, vocês também, né? Você falou sobre a linha de crédito, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa linha de crédito, as soluções que vocês têm para sustentabilidade, porque como a gente bem já conversou, nem todos os produtores eles aderem rapidamente aos conceitos, às práticas da agricultura regenerativa, porque existe um custo para fazer essa transição da agricultura tradicional para a agricultura inteligente, regenerativa. E vocês dão esse apoio, dão esse suporte na gestão econômica para fazer essa transição. Sim, por isso que as parcerias são importantes, Poliana, porque a demanda ela é muito específica, né? Então, no caso do café, hoje a gente tem a parceria, por exemplo, com a cooperativa de produção, na qual ela dá uma assistência técnica de como fazer um manejo sustentável, de como esse manejo pode custar menos para o produtor e ainda assim gerar um retorno. Só que para isso tem que fazer um investimento inicial. O retorno às vezes vai demorar 2, 3 anos para ele começar a colher frutos daquele manejo de solo mais adequado para ele poder ter receita, e precisa de recurso. E nesse cenário de juros caros que a gente tem visto aí, é onde nós fomos buscar soluções de crédito específicas para esse tipo de produtor, com taxas e prazos mais adequados. Então hoje nós temos aí um plano safra para a agricultura empresarial com taxas a partir de 14% ao ano. E nós conseguimos recursos aí para produtores certificados que estão nesses grupos já atuando, taxas de até 9,8% ao ano. E prazo de até 5 anos para pagar. Para aquisição de máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação, sistema de geração de energia fotovoltaica, para aquisição de sementes para plantas de cobertura de solo. Isso é tão importante, né? Aquisição de produto organomineral, construção de biofábrica, de bioinsumos. Nossa, muito bom, hein? Então essa linha enquadra tudo isso. Só que para a gente operacionalizar, nós precisamos de emprestar para o produtor e acompanhar se ele vai adotar essas práticas ao longo dos 5 anos do financiamento. E para a Copacred, às vezes, como instituição financeira, isso se torna inviável. Sim. Quando a gente faz uma parceria com a cooperativa de produção, que está lá todo dia dando assistência técnica para o produtor, eles conseguem gerar esses relatórios para nós, para a gente cumprir o propósito dessas linhas. E cai naquela cadeia que a gente falou. O produtor é muito conectado, né, entre eles. Aí quando um produtor faz, o vizinho olha, tá dando certo. A produtividade começa a aumentar, o recurso é mais adequado, e aí vai disseminando, né, em toda a cadeia da cafeicultura. Ele começa a ver nascente que estava desativada, volta a brotar ali, né, ver também a fauna, né, a movimentação da fauna ali, tudo também chama a atenção do produtor, mas é muito importante que o produtor ele tenha o suporte para investir nessa agricultura regenerativa, porque ela vai garantir muita coisa, né? Vai garantir a produção do hoje e de amanhã. Pode continuar. É interessante você falar, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, preservação das nascentes, acho que quem mais preserva o meio ambiente são os produtores rurais. Sim. O que precisa muitas das vezes é a gente levar informação,
levar recursos, né, e orientação para que possa auxiliar ele. A gente vê muita satisfação do produtor, né, quando recupera uma nascente, melhora os recursos hídricos ali, né, quando ele consegue preservar as beiras de córregos ali, que melhora a vegetação. Então ele tem muito orgulho disso. E eu precisa só um empurrãozinho mesmo. Eu também acho, e eu falo muito assim, que eu sou muito dessa temática, assim, de que o produtor, quando ele não faz, não é porque ele não quer fazer, às vezes é porque falta informação, falta apoio, né? E não é por falta de vontade, não. Acho que é por falta de recurso, por falta de apoio e por falta de informação. Acho que se o produtor tiver tudo isso, ele vai sim adotar essa agricultura regenerativa, essas práticas de agricultura inteligente, porque vai fazer bem para a produção dele, para todo o entorno ali. Então, quando a gente fala que o produtor é o vilão, ele não é, gente, ele não é o vilão, não é ele que está destruindo, né? Exatamente. E essas práticas, né, é bom frisar, elas sempre têm que ter 3 viés, né? Sim. Um econômico e financeiro, ela tem que ser viável financeiramente, né? Não adianta estar preservando ali o produtor, isso levar ele ao prejuízo. Então, sempre ela traz, sim, que o econômico tem que ser viável, o ambiental, sim, tem que fazer a proteção para o meio ambiente como um todo, e o social. A gente vive em comunidade, né? Então a gente tem que fazer bem, né, para economia local que está próximo da gente ali. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também pensa na questão da sucessão, porque a sucessão é um fator de sustentabilidade no negócio rural. E vocês têm algo que fomente essa sucessão de forma estruturada, que é bem focada na gestão, né, da gestão sustentável? Vocês têm alguma atividade, algum produto, alguma ação nesse sentido? Poliana, não tem uma ação estruturada ainda. A gente tem encontros, né, pontuais para a questão do sucessório, seja empresarial ou rural, mas não tem uma ação estruturada ainda, né? Mas a gente apoia fortemente, né, todas as ações dos nossos produtores, até empresas parceiras também, que às vezes tem alguma iniciativa nesse sentido, porque a gente sabe que a sucessão é tudo, né? A sucessão é tudo. Então, a atividade rural, principalmente, é uma atividade que você vai passando de pai para filho, neto, e tem que ter essa sequência, né? Então, e vocês há tanto tempo no mercado, vocês também já acompanham essas famílias, né? Então, às vezes o pai foi o primeiro a ter uma cota ali, ser associado de vocês, e aí agora já vem filhos, às vezes até netos. Vocês devem acompanhar esse movimento sucessório. Sim, acompanhamos muito. E tradicionalmente, né, a gente tem um volume grande de cooperados, principalmente os fundadores, né, já estão na cooperativa há 35 anos aí, que já estão, digamos assim, idade mais avançada. Depois vem a média idade aí, que também são muito cooperados nossos, e hoje com toda a tecnologia que a gente tem feito investimentos em aplicativo, internet bank, a gente está conseguindo, e com o propósito nosso também de trazer o jovem o quanto antes para as cooperativas. Então hoje no nosso aplicativo também a gente está estimulando, né, que assim que um cooperado tem um filho ou um neto, que ele se associe também. A cooperativa tem até uma ação lá que ela dá um bodezinho, né, para todo neto e filho de cooperado, e um voucher de R$100 da conta poupança ali. Que legal! Como presente, isso é muito né, legal, hein? É um incentivo. Ele já nascer cooperado. E vocês também, não falando só de crianças, mas falando aqui de famílias, vocês também têm programas e uma atuação muito forte com as mulheres. A gente vê o movimento das mulheres no café ganhando cada vez mais força, né, crescendo de forma exponencial, e a gente se sente muito orgulhoso de ver esse movimento, né? Você que está no cooperativismo há muito tempo, eu estou no agro também há bastante tempo, você também no agro, e a gente vê o quanto elas ganharam força, elas ganharam voz, né? Elas estão sendo protagonistas das histórias delas, e todo o incentivo que elas recebem é muito valioso. E vocês fazem um trabalho muito bem feito também, não só para a mulher do campo, mas para as mulheres em geral. Sim, sim. A Viviane, né, presidente do Conselho de Administração, então ela foca muito nisso. Isso faz parte das diretrizes estratégicas da Copacred, né, a diversidade, ações voltadas para as mulheres. Então a Copacred tem sempre procurado inovar e buscar dessas soluções. Então a gente tem grupos de trabalho, a gente fez recentemente o Copacred Delas, que foi um evento voltado para empreendedoras rurais, né, e empresárias, né, no ramo comercial também, para reunir essas mulheres aí, para fazer ações voltadas para elas em parceria com o Sebrae.
Na parte econômica, nós desenvolvemos soluções de crédito exclusiva para empresas administradas por mulheres. Então, assim, isso está, sim, na estratégia marco da Copacred. Por quê? As mulheres, sempre, uma família tem que ter uma mulher ali, né, como pilar. Sim, é a realidade. Sim. E hoje, acho que cada vez mais está sendo dada essa visibilidade a elas, né? É isso mesmo. E aqui, a gente está vendo aqui no seminário, a gente tem uma exposição de máquinas, muitas novidades, muita inovação aqui. E o produtor gosta disso. E aí, se o produtor ele quiser vir aqui ao seminário, fiquei interessado numa máquina, mas estou sem crédito, preciso de um crédito. Aqui mesmo vocês vão resolver? Aqui mesmo, Poliana, nós temos uma agência móvel aqui, né? A gente vai iniciar uma proposta aqui, fazer a análise desse crédito, a formalização e a concessão, tudo aqui. A gente consegue fazer tudo aqui. E temos várias linhas de crédito. Cada tipo de produtor, cada cultura vai ser uma solução, uma possibilidade diferente. Temos a possibilidade das linhas de BNDES, temos a possibilidade também de troca de uma máquina por café. O produtor gosta muito de pagar, às vezes, com a produção dele. Nós temos essa opção também. Isso é importante. Então, estamos com o nosso portfólio completo aqui, para aquisição de insumos, os custeios, né? 100% da nossa agência, o que a gente faz na nossa agência, nós estamos fazendo aqui hoje no seminário. Então, a gente aproveita e convida, né, o produtor para vir aqui. Vem tomar um café com vocês aqui no seminário do café, né? E aproveitar todas essas novidades. E por falar em novidades, lá sempre tem uma novidade, vocês, né? Inovação, novidade, e vocês estão só expandindo. Sim, Poliana, a Copacred, né, tem um plano de expansão aí constante. Nós vamos estar agora, dia 1º de dezembro, inaugurando mais uma agência, em cidade que chama Flores de Goiás, fica para frente de Brasília ali um pouquinho. É uma região que a gente já atua, nós temos a agência em Formosa, divisa da Bahia ali já. Então, foi uma demanda, uma cidade que até então não tem nenhuma instituição financeira. Então, nós vamos inaugurar a primeira instituição financeira lá para a gente levar prosperidade. Porque muitas das vezes a instituição faz o cálculo ali de dados econômicos daquele município, se comporta uma instituição financeira ou não. Uhum. E muitas vezes isso se torna inviável. E o que a gente faz? A gente vai levar uma instituição para levar tecnologia, inovação, soluções de crédito para que essa comunidade possa evoluir e ter um futuro brilhante, a gente ser prepulsor nisso daí. Mas além dessa novidade, vocês sempre têm novidades lá. Quem mora aqui em Patrocínio viu, vocês em obra, né? Uma obra assim que virou quase que um ponto turístico na cidade, todo mundo ficou curioso. E aí conta pra gente, né, o que está acontecendo lá no prédio da Copacred, que tanto, né, fechou a rua, e o que vai acontecer, o que vem por aí? Pois é, Poliana, nosso saudoso presidente Célio, né, Machado de Castro, sempre muito visionário. Quando aquele prédio foi construído lá, a gente pensou, né, que seria uma agência muito grande que atenderia a gente por muitos anos, 10, 20 anos sem precisar de mexer. Então essa era a visão. Foi feito 4 andares, né? E recente, né? 2020, né? 2020, inaugurado aí. Então, muito recente, tá? Ela tem 2 andares no subsolo para garagem, mais 4 andares para cima. Só que hoje já não comporta mais a demanda que nós temos. Copacred hoje está com essa nova agência, nós vamos inaugurar para 23 agências e todo o suporte operacional e administrativo é feito aqui em Patrocínio, que é a matriz. Então, hoje não comporta mais quantidade de funcionários. A gente já tem algumas equipes trabalhando em home office, porque lá fisicamente não comporta. Então, essa expansão agora, ela vem para atender essa demanda, né? Vão ser construídos mais 4 andares lá, essa demanda que nós temos de atender melhor as nossas agências e continuar expandindo. Então, a gente acredita que daqui, né, menos de um ano já estamos inaugurando aí as novas instalações. Menos de um ano, hein? E uma novidade bacana também, nós temos um setor de inovação, mas está espremidinho hoje num cantinho lá, né? E o que esse setor de inovação, ele promove, ele tem como objeto, assim? Pois ele tem que estar sempre buscando coisas novas, Poliana. Para estar pensando toda hora em algo mais adequado, uma solução mais rápida e mais barata para o nosso cooperado, né? E agregando tecnologia nisso. Então o setor pensa a todo momento nisso. Então nós vamos ter um andar nessa agência, exclusivamente todo um andar direcionado à inovação.
E aí, então, para criar soluções. Criar soluções, buscar linhas de crédito novas, criar linhas novas, criar produtos novos, mudar a forma, às vezes, de atender o cooperado com mais praticidade. Então, é a todo tempo pensando em mais comodidade, conforto e tecnologia para o nosso cooperado ter acesso aos nossos produtos financeiros. E quando a gente faz a gente já está em novembro, né? Foi um ano bem conturbado nessa questão econômica e o produtor acabou retraindo um pouco em alguns investimentos. Você, enquanto um analista, né, um gestor de contas aí dos seus cooperados, é um momento mesmo assim de retração, é um momento que ele precisa tirar o pé do freio, ou é um momento dele olhar para a próxima safra, das perspectivas que são boas, né, diante da florada? Aí a gente participou hoje numa manhã que várias vezes essa questão da boa florada, da perspectiva para 2026 é boa, a questão também dos preços é muito boa. Então o produtor ele precisa ainda se preocupar com essa retração ou com essas limitações que foram impostas aí esse ano, ou já é o momento de olhar para 2026? Bom, o agronegócio tem evoluído muito. Cada dia mais a gente fala, né, que as propriedades rurais têm se tornado em agroindústrias, que são empresas robustas, né, muito grandes. E cada vez mais, quanto maior fica o produtor rural, menos o poder público pode auxiliar eles. Porque o volume de recursos que precisa é muito para sanar toda a demanda. Então ele tem que ir para o mercado privado mesmo. Sim. Para se abastecer. E, infelizmente, né, no Brasil a gente não tem uma previsão de médio e longo prazo da nossa economia. Então o que a gente enxerga é o seguinte: para o café, nós estamos com preços bons, tivemos uma florada boa, mas como a gente viu mais cedo aqui, né, os palestrantes, nós temos uma questão clima. Sim. Então temos que ter o pé no chão. Por quê? Porque se alguma variável lá na frente não se concretizar, de um clima ou de um preço cair, o produtor pode entrar em dificuldade, porque hoje são juros caros, previsão de manutenção desses juros caros, e isso pode prejudicar a perpetuidade dele lá na frente. Então o que a gente fala é o seguinte: o produtor que está apertado, talvez seja um ano de fazer cálculos, organizar, para ele se estruturar. Aquele produtor que já está estruturado, que está organizado, talvez seja o momento de fazer novos investimentos, sim. Então muito pé no chão que a gente aconselha, porque o mercado econômico a médio prazo ainda está um pouco turbulento. Então, pé no chão. Pé no chão. E 2026 é um ano de atenção, né? Um ano de eleição, é um ano que pode mexer bastante com o mercado econômico, né? Então a tensão ainda permanece. Sim, pode mexer e pode ter algumas mexidas às vezes, né, Poliana, de ano eleitoral, faz parte, né? Qualquer governo que esteja lá, de ter medidas mais populistas em ano de eleição e pré-eleição, para ter votos, e não medidas, talvez, economicamente mais necessárias. Eles trocam o necessário para aquilo mais popular. E no médio prazo isso pode ter algum custo, né, financeiro. Então, muito pé no chão para esse ano que a gente vai atravessando aí de 2026. Mas, por outro lado, né, temos que celebrar uma florada boa, né, os preços de café estão bons. A qualidade espetacular. Exatamente. Então, é celebrar isso e torcer para que temos uma safra boa de produção e boa de preço no final de 2026. E que seja positiva em todos os sentidos, né? E falando um pouquinho aqui do Seminário do Café, né, 33 edições já, e vocês sempre são parceiros dessa iniciativa. Como que vocês enxergam a importância de estar num evento como esse, que é um evento muito tradicional e que conta, né, a história da cafeicultura da nossa região? É um privilégio estar participando ao longo dos anos aí, né? A gente sempre fez questão de estar presente aqui. É muito importante, acho que para a cidade, primeiramente, porque tem a associação, tem a Carpa aqui, reunindo cafeicultores de várias cidades vizinhas aqui. Então isso é um prestígio muito grande. O seminário, muito direcionado para trazer essa troca de informações, troca de tecnologias, debates de ideias. Então a gente vê isso como muito positivo. E para a Copacred em si, que iniciou lá
há 34 anos atrás, de produtores rurais, principalmente café, está no DNA. Então não tem como a Copacred não estar parceira disso. E hoje, né, tivemos aqui, para mim foi novidade conhecer que agora a gente tem um selo, né, na logo. Sim, né? Sim, que grande novidade para a nossa cidade, né? Exatamente. Para a nossa cidade, para a nossa região. Então, ter patrocínio reconhecido como a capital mundial do café. Traz muito orgulho para todos nós, né? Nossa, então, uma valorização enorme. E a Copacred vai estar levando isso aí, né, para todas as cidades que a gente atua, né? Esse orgulho de ser de patrocínio a capital mundial do café. Dá até para criar alguns projetos aí, né? Não dá para ter algumas ideias. Muitas ideias foram faladas lá para projetar essa marca, para projetar essa identidade, e a gente tem que se apropriar disso mesmo que talvez a gente não esteja diretamente na cafeicultura, porque a minha atuação é indireta, mas a paixão é direta. A gente tem que se apropriar disso, valorizar isso e entender que Patrocínio realmente é o maior município produtor de café do mundo. E a gente precisa levar isso adiante. Nós todos precisamos comunicar isso, né, Poliana? Temos que ter orgulho disso, sem sombra de dúvida. É uma referência mundial, né? É uma referência mundial. A produção de café. Foi uma novidade muito boa, né, de ter sido apresentada no Seminário do Café, porque também valoriza o evento. Sim, sem sombra de dúvida. Prestigia nesse evento que é tão grandioso, né? E ter esse lançamento que eu achei muito importante. Que bom. Divago, para a gente terminar, queria que você falasse para o produtor, né, desse um recado para ele, convidasse ele para participar, para vir ao seminário e também para conhecer as soluções de vocês. Fique à vontade. Bom, nós estamos aqui, né, participando da 33ª edição do Seminário do Café. Estamos aqui com toda a nossa equipe para dar o atendimento para o nosso produtor. Aquele que por acaso ainda não é associado pode se cooperar para ter acesso a todas essas soluções do nosso produtos e serviços, e o propósito nosso é isso, estar próximo, estar junto do nosso cooperado sempre. Então, mais uma vez, a gente agradece, Poliana, pela oportunidade de estar aqui com você, levando essas informações aí para todos os nossos cooperados e a comunidade de maneira geral. Nós que agradecemos, eu acho que é muito importante ter uma instituição, né, como Cicobi Copacred, apoiando este evento, né, apoiando a realização do 33º Seminário do Café, porque isso é um reflexo de todo o apoio que vocês dão para a cafeicultura em toda a existência de vocês, né? Eu estou vendo aqui na sua camiseta Copacred Agro. Então, assim, vocês vestem realmente a camisa do agro, batalham pelas soluções facilitadas de crédito, de gestão, para os produtores rurais, e eu acho que isso é louvável. A gente também tem que reconhecer o trabalho que a Copacred faz, não só aqui na nossa cidade, mas em todos os municípios que atua, e valorizar, né, esse trabalho de vocês que começaram aqui em Patrocínio, hoje estão em vários estados, né, várias cidades e em vários estados também, que valorizar o produtor rural que deu início, né, nessa sementinha aí, que hoje é uma grande cooperativa de crédito. Então, é bater palma para o produtor mesmo, que também pensa, cria e executa soluções de longo prazo. É isso mesmo, Poliana, e é a razão da gente ser, né? Embora a gente esteja em várias cidades hoje, posso dizer que 95% dessas cidades, o agronegócio é que gira a economia toda dessa cidade. Quando a gente atua no próprio meio empresarial, as empresas que tem nas cidades que a gente atua, na sua grande maioria, estão diretamente vinculadas ao agronegócio também. Uhum. Então, o produtor, ele é o centro, sim, da nossa atenção, é o pilar central, né, da nossa estratégia, sem sombra de dúvida, e nosso objetivo é sempre tentar levar melhores condições, melhores oportunidades para que ele prospere na sua atividade, consequentemente a cooperativa vai estar prosperando junto com ele. E é isso mesmo, e o que a gente mais quer é que a cafeicultura prospere e toda a nossa cidade vai prosperando junto, não é? Então foi um prazer conversar com você mais uma vez no podcast Terra do Café. Desejo para vocês bons negócios aqui no seminário e depois do seminário também, principalmente nessas expansões que vocês estão seguindo aí em frente. Tomara que seja sempre de muito sucesso e que a Copacred siga aí gerando renda, distribuindo renda, né? Porque a cooperativa também tem muito disso e a gente segue aqui acompanhando a evolução e o sucesso de vocês. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Poliana. E se Deus quiser, o ano que vem estaremos aqui novamente, né? Se Deus quiser. Na 34ª edição. Se Deus quiser. Trazendo mais novidades, mais inovações. É isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui. Esse foi o podcast Terra do Café,
diretamente do 33º Seminário do Café, e eu conversei nesse episódio com o Givago, ele que é diretor de negócios do Cicobi Copacred, que é o patrocinador diamante do seminário, da 33ª edição do Seminário do Café. Eu fico por aqui, a gente se encontra logo mais. Até lá! Terra do Café, o podcast agro da Difusora 95.